Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos gravar um vídeo falando sobre disforia de gênero mais uma vez. A primeira vez que eu gravei teve cerca de 13 visualizações, só que logo depois foi bloqueado pelo YouTube, né? Não sei por que um canal de 97 pessoas é assim, uma preocupação para o YouTube a ponto de bloquear, porque eles falaram que a questão está muito relacionada a, a direitos autorais, porque eu coloquei um vídeo lá da Globo lá. Só que não é porque logo depois eu gravei um vídeo falando sobre vacina que não tinha logo nenhum, nem vídeo de Globo, e foi bloqueado também, infelizmente. Voltando a falar da disforia de gênero, ela ocorre quando há um desequilíbrio hormonal relacionado ao hormônio sexual, né? Por exemplo, a menina ela tem déficit de hormônio de estrogênio e progesterona, tendo um aumento significativo de testosterona no, no seu corpo, na sua corrente sanguínea, no seu corpo. Isso vai fazer com que haja um desequilíbrio comportamental da criança, em que ela não se enxergue como uma menina, mas sim como um menino. Isso é tratado no DM-05, que é um protocolo médico de medicina que é lançado assim, não sei se anualmente não é, porque o último mais atual é o DM-05, que fala ali sobre os CIDs, sobre as doenças que se tem ali, e uma delas é a disforia de gênero, onde ele trata sobre a doença em si. O Colégio Americano de Pediatria, o American College Pediatricians, ele fala sobre essa pesquisa sobre o DM-05, sobre a disforia de gênero, e ele levanta pesquisas. As pesquisas são claras: 98% dos meninos com disforia de gênero e 88% das meninas com disforia de gênero, quando elas chegam na puberdade, que é a época em que há a metamorfose, a passagem da infância para o início de uma transformação hormonal, que é uma proliferação gigante do hormônio do próprio sexo, dos hormônios do próprio sexo. As meninas com estrogênio e progesterona, e os meninos com testosterona e outros dois hormônios que eu não lembro agora. E isso começa a proliferar novamente, causando uma mudança comportamental, porque a criança passa da passagem da infância, que é a passagem da criança, para a época da puberdade, da adolescência, e elas começam a ter alguns comportamentos que ela não tinha na fase da infância. Por exemplo, a criança era muito carinhosa, ela passa a não ser mais, o comportamento começa a mudar, ela começa a enxergar o mundo de outra forma, ela tem necessidade de viver em clã pela idade e assim por diante. Então é normal essa passagem, e a puberdade ela é responsável por esse aumento da proliferação. A criança começa a ter interesses sexuais, a descoberta é uma coisa que vai ocorrer e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é que a disforia de gênero, em 98% dos casos, para o sexo masculino e 88% pelo sexo feminino, ela desaparece, né? Aí vem esse papo ideológico de crianças trans. Não existe criança trans, gente, pelo amor de Deus. Há provas científicas que o amadurecimento do córtex pré-frontal, ele se inicia com a criança tendo a idade de 3 a 4 anos e só vai amadurecer totalmente
quando a criança tiver 25 anos. Então, assim, criança não, adulto, né? Quando o indivíduo tiver 25 anos. Então, é um absurdo total a pessoa levantar uma tese de criança trans. É um crime. Por exemplo, eles colocam muito o exemplo de uma criança americana chamada atualmente como Avery Jackson. Avery Jackson é uma criança que se descobriu, é um menino que se descobriu, de acordo com a narrativa dos pais, menina, e ele queria ser menina. Eu sou uma menina. E aí o que aconteceu? Os pais resolveram fazer a transição de gênero e fizeram com que a criança fosse mudada, assim, tivesse a resignação sexual. Extirparam a genitália masculina e desenharam lá uma genitália feminina e estão dando hormônio contra a natureza, né? Estrogênio e progesterona para criança, que são os hormônios inibidores da puberdade, né? Tanto para um sexo como para o outro, eles fazem o contrário. E é triste de ver porque é um crime que está sendo cometido. Escreveram até um livro sobre a criança, sobre o comportamento da criança e tal, e virou um símbolo LGBT, QIAP+. Saíram alguns vídeos na internet atualmente dessa criança dizendo que ela se sente arrependida hoje com 7 anos. Ela teve essa decisão, olha essa criança tomando decisão aos 4 anos de idade, que queria ser uma menina. E hoje aos 7, essa criança está deprimida. Ela não quer mais fazer parte disso, ela está sendo forçada pela mãe. Isso é nítido nos vídeos. E aí essa criança diz que destruíram com a minha vida. A criança dizendo, destruíram com a minha vida. Destruíram com a minha vida. Isso foi um erro que aconteceu. Mas você não, isso foi um erro. Então a criança dizendo isso. Depois eu vou postar aí nos vídeos aí sobre isso, sobre a questão da maturidade cerebral que é alcançada segundo os pesquisadores. A maturidade cerebral, na verdade, ela é alcançada com 25 anos de idade, começa a amadurecer do 3 aos 4, o córtex pré-frontal, e aí tem a maturidade alcançada o cérebro tem a maturidade alcançada quando chega aos 25 anos de idade. E para você ter ideia, por exemplo, o globo ocular, ele chega à maturidade perto dos 40 anos, né? É a partir dos 40 anos que a pessoa começa a ter deficiência, aquele que não tem, né? Aquele que já tem deficiência de visão já vai tratando isso daí. Não, o que eu quero dizer nesse vídeo aqui, pessoal, protejam as crianças. O que eles estão fazendo é um crime. Levam eles para aquelas paradas lá, que eu não vou falar o nome, senão eu vou tomar um bloco, né? Não sei por que eles fazem isso. E aí incentivam a questão da criança trans. Criança trans não existe. Criança trans não existe. A gente está legalizando um crime. É um crime fazer isso com a criança. É um crime. Por que não esperar? Já que se isso é real, essa criança não vai ser criança trans e vai ser, quando ser adulto, transexual e vai realizar lá a sua resignação sexual quando ela tiver na sua maioridade. Existem pesquisas, inclusive, na Suécia e na Holanda, que as pessoas que tomam hormônio contra a sua própria natureza, elas têm mais propensão ao suicídio, mais propensão à questão da depressão, e são assim muito evidentes isso. E aí as crianças que fazem isso, a pesquisa que os transexuais estão falando é que as crianças que têm disforia de gênero, 50% delas se suicidam e tal, um número que inventaram lá nos Estados Unidos. Existe algum tipo de suicídio? Sim, mas é causado por transexualismo?
Então, assim, é uma injustiça, porque quando você começa a fazer esse tipo de transição, aí sim, provado por pesquisas, que há, quando se ingere hormônios contra a sua própria natureza, há uma propensão maior de câncer, há uma propensão maior de depressão e de suicídio. E aí? Isso eles não mostram, porque há um interesse claro em deturpar a sociedade, destruir os conceitos familiares, estabelecer o caos através da anarquia. Isso você não vê acontecendo nos países como China, como Coreia do Norte, como Rússia, porque isso é suprimido pelo governo. Agora, nos países cristãos, judaicos, né, e principalmente onde há um pingo de, entre aspas, democracia, no Ocidente, principalmente, há uma proliferação gigantesca disso. Porque isso é interesse das grandes potências em causar uma destruição interna no país. Ninguém está vendo isso, gente. Então, assim, defendam as crianças, protejam as crianças. Se ela tiver lá, quando ela tiver adulta, quiser decidir por esse caminho, aí ela já vai ter o poder da decisão e vai tomar a decisão. Agora, enquanto ela estiver debaixo das suas asas, não permita que isso aconteça. Não exponha a criança nessa aberração, porque talvez você vai estar cometendo um erro que não vai ter como voltar atrás, né? Então, assim, e aí essa decisão não pode ser da criança. Não tem maturidade para tomar esse tipo de decisão. Uma vez que os hormônios, as taxas hormonais, elas voltam ao normal, elas se normalizam, esse desejo acaba. A disforia de gênero, ela acaba. Então, pessoal, vamos para cima, vamos lutar contra, vamos ser a resistência, porque o mundo precisa de nós, precisa de pessoas que lutem contra isso. Isso aí. Fiquem com Deus, até mais.